E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta aqui, dando continuidade ainda ao regime disciplinar, tá bom? A gente começou a falar sobre as penalidades que podem ser aplicadas, né? Começamos com a advertência e agora a gente vai dar continuidade, né? Vou falar agora da suspensão. Gente, suspensão, né? Aí a gente sobe mais um degrau, né? A advertência é a mais leve, a gente sobe mais um degrau, a advertência já é, a suspensão já é intermediária, tá? O que significa uma suspensão, gente? Suspensão é o servidor, quando é punido com a suspensão, ele fica sem trabalhar, ele se afasta do serviço e, óbvio, né, sem a respectiva remuneração, tá bom? Então, essa suspensão, gente, ela pode ser de até 90 dias. Então, o servidor ele pode ser apenado com a suspensão de 15 dias, 20 dias, 30 dias, tá? 60 dias, 45 dias, enfim, até 90 dias. Vai depender, óbvio, né, da gravidade do ato, tá? Então, inclusive isso aqui é fundamental, certo? Quando vai se aplicar uma penalidade ao servidor, a gente vai ter que analisar algumas coisas, tá? A gente vai ter que analisar circunstâncias atenuantes e agravantes, tá bom? A gente vai ter que analisar consequências do ato, enfim, a gente vai ter uma série de coisas para a gente analisar na hora de aplicar. Na hora de aplicar a suspensão, vai ter que analisar isso também, tem que ser proporcional ao dano causado, proporcional ao ato. Tá? Então, a depender se o ato, por exemplo, a gente vai ter que analisar o histórico também do servidor. Olha, o servidor nunca cometeu nenhuma infração disciplinar. É a primeira vez que comete. É caso de suspensão? Sim. Mas a gente vai dar uma suspensão menor, porque é a primeira vez, né? Não tem histórico. A pessoa já tem, sei lá, 15 anos de serviço, nunca fez nada. Tá bom? Então, primeira coisa que tem que saber é isso. Prazo. É até 90 dias. Essa é a regra. Se é toda vez que eu falar assim, gente, em regra, né? A regra é porque tem exceção. Geralmente no direito é assim, né? Tanto é que a gente fala assim, quando o aluno me pergunta assim, professor, e não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, olha, eu vou te dar a resposta que a gente dá pra tudo do direito, né? Depende. Tá? Porque tudo do direito é assim, né? Depende, né? Que tem mais exceção do que regra. Vamos lá. Em regra, o prazo é 90 dias. A gente tem uma exceção. Quando o servidor se recusa a fazer exames médicos. Nesse caso, a suspensão é de até 15 dias, tá bom? É até 15 dias porque assim, olha, o servidor se recusou a fazer exame médico, está suspenso. Na hora que ele faz o exame, pronto, acaba a suspensão e ele volta a trabalhar. Bom, esse caso é até 15 dias, beleza? Então vamos anotar esses dois prazos aí. Vou botar aqui, ó. Em regra, é até 90 dias. Se em regra, porque tem exceção. Opa, faltou um C bem aqui. Qual é a exceção? Vou deixar no vermelho aqui, né? Recusa em fazer exames médicos. Nesse caso, prazo aqui é de até 15 dias. Tá certo? Tá? Olha aqui para mim, novamente. Então, gente, muito cuidado com esses prazos, tá? Até porque a gente vai ver daqui a pouco que na sindicância, a sindicância pode punir. E ela pode punir com suspensão de até 30 dias. Ah, então a suspensão é só até 30? Não, gente. A sindicância pode punir com suspensão até 30, mas o servidor pode punir com suspensão até 90. Mas aí precisa de um processo administrativo. A gente vai ver isso aqui com calma mais pra frente. Beleza, tá? E aí, rapidinho. E aí, gente, ó. Como eu falei, a suspensão, o servidor ele não recebe remuneração, tá? Só que aí pode ser convertida essa suspensão em multa. Como assim, professor? Olha, você deixa de trabalhar e não recebe remuneração. Então, a critério da administração, muito cuidado com isso, que é a critério discricionário da administração. Se a administração quiser, ela pode converter a suspensão em multa. Aí, nesse caso, o servidor ele vai trabalhar, só que metade da remuneração, 50% da remuneração dele fica retida a título de multa, tá? Então, a primeira coisa que tem que saber é discricionário da administração, é a critério dela. Se ela quiser, ela pode converter. Segunda coisa que tem que saber,
o valor, 50%, tá? Tem questão que vai cobrar isso daí, tá bom? Então vamos anotar. Tem questão, inclusive, rapidinho, tem questão, inclusive, que vai perguntar, que fala que não pode converter, você já sabe que pode. Tem questão que vai falar de quantos por cento, você já sabe quanto é, 50%, tá? Vamos anotar. Então a conversão em multa, gente, é ato discricionário da administração pública, tá? E o valor é na base de 50%. Certo? E aí nós temos as situações, olha para mim, ó. Situações, quando é que o servidor pode ser punido com a suspensão? A gente vai trabalhar daqui a pouco, gente, os deveres e as proibições, tá? E aí, como eu falei, infringindo qualquer dos deveres é sempre advertência. Dentro das proibições, a suspensão ela tem caráter residual, ou seja, quando não couber advertência, quando não couber demissão, a gente encaixa a suspensão, tá? Vai ser bem tranquilo pra gente, gente. Na lei, só tem 2 casos de suspensão. Só 2. E aí, eu já vou te adiantando aqui, mas a gente vai ver daqui a pouco como é que é. Quais são esses 2 casos? É desvio de função. Quando o superior hierárquico desvia a função do seu subordinado. Ou então, quando o servidor público desvia a própria função, é suspensão. Então perceba que caso de suspensão está relacionado a desvio de função. Em 2 situações. Superior hierárquico desvia a função do seu subordinado, ou seja, ele manda fazer alguma coisa que não é função dele, ou então você desvia a sua própria função, você faz alguma coisa que não era para você estar fazendo. Tá? Nesses 2 casos, são casos de suspensão. Agora, muito cuidado, que cai muito em concurso. Perceba que se o superior hierárquico desviar a função de outro servidor, é suspensão. Agora, se o superior hierárquico colocar alguém de fora da administração pública, alguém estranho à repartição, para fazer as funções dele, esse caso, o que é pior? Você desviar a função de subordinado ou colocar alguém de fora para fazer isso aí? Ao colocar alguém de fora. Então, nesse caso, era para ser uma demissão, mas a lei considera só uma advertência. Tá? É o que mais cai em concurso justamente porque foge da lógica. Ué, se você está desviando a função de alguém, é suspensão, mas você está colocando alguém de fora para fazer suas funções, é só uma advertência? Foge da lógica. Tá? A gente vai ver isso aí com calma. Então a gente vai anotar essas 2 situações aqui. Quais são? Desviar a própria função e desviar a função de seu subordinado. Tá bom? Vamos anotar. Então, gente, quais são as situações aqui? Se a gente decorar isso aqui, ó, se a gente entender, ó, desviar função de subordinado ou desviar a própria função. Entenda assim, tá? A gente vai ver com mais calma daqui a pouco quais são realmente as situações, tá? Entenda desse jeito, tá bom? Rapidinho, só tomar um café. Entenda desse jeito, a gente vai ver exatamente como são essas 2 situações aqui, tá? Com mais calma. E aí, a autoridade que aplica, gente, tá? Olha aqui para mim de novo. A gente viu que a advertência, quem é que aplica? É o chefe imediato. A suspensão é um degrau acima. É a autoridade superior à chefia imediata. É só isso. Tá bom? A gente precisa saber. É isso que está na lei. Artigo 141, inciso 2º, salvo engano, tá? Vamos lá. Então, a autoridade que aplica aqui é a autoridade superior à chefia imediata. Beleza? Vamos continuar. E agora a demissão. Olha para cá. Demissão, gente, é a mais grave das penalidades. Lembra, outra coisa, tá? A demissão ela pode ser convertida em cassação de apostadoria ou disponibilidade ou em destituição de função comissionada ou cargo comissionado, tá? Função de confiança ou cargo comissionado, beleza? A demissão em si já é uma penalidade, como falei, a mais grave. Mas, além de você ser demitido, existem algumas penas acessórias. Não entendi, professor. Olha, você vai ser penalizado com a demissão. Além de ser demitido,
você ainda pode ter outras penas acessórias grudadas nessa pena de demissão. Por exemplo, você pode ter, além de ser demitido, você pode ter os seus bens disponíveis, né? Pode ser decretada a disponibilidade dos seus bens, e você pode ser condenado ao ressarcir o erário. Pensou tudo isso administrativamente? Sim, tudo isso administrativamente. Tá? Você pode ser impedido, né, de retornar para a administração pública para sempre. Você pode ser tornado incompatível com o exercício da função pública por 5 anos. Tá? Ou seja, você sai, mesmo se você passar em outro concurso, você não pode voltar. Tá? Pessoal, quando é tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou te preparando. Eu estou só te preparando. Porque quando a gente for trabalhar com as proibições, com os deveres, aí eu vou falar as ocasiões que essas penalidades são aplicadas. Tá? Eu estou só preparando o terreno. Tá? Então vamos anotar essas penas acessórias aqui. Eu só quero agora, o que eu quero é que você tenha conhecimento que elas existem. Tá? Vamos lá. Então, como eu falei, quais são as penas acessórias? Pode ser decretada a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Você pode ficar incompatível meu Deus. Incompatível por 5 anos e você pode ser impedido de retornar ao serviço público. Ao serviço público, tá bom? Tá? Olha aqui pra mim, ó. Indisponibilidade dos bens, ressarcimento do erário, gente, assim, você tem os seus bens. Esses bens vão ficar indisponíveis para você. Ou seja, você não pode vender um bem. Então, por exemplo, né, você cometeu um desvio de dinheiro público. Tá? Por conta disso, você desviou dinheiro público, você enriqueceu. Por você ter enriquecido, você comprou uma casa, você comprou um carro, entendeu? Você comprou uma lancha, né? Sei lá. E aí, você vai ter que ressarcir o erário. Para ressarcir o erário, o que a administração pública faz primeiro? Opa, decreta a indisponibilidade desse bem, dessa casa, desse carro. Então ele não pode vender, certo? Porque se a gente precisar, a gente aliena esse veículo, leva ele a leilão, e aí o dinheiro que a gente arrecadar, a gente ressarce o erário, tá bom? É assim que funciona, tá? Então a disponibilidade dos bens, você não pode doar, você não pode passar, você não pode vender, você não pode fazer nada com ele. E ressarcimento ao erário é devolver dinheiro público, né? O erário é o tesouro público. Então você vai ser condenado a devolver dinheiro público, tá bom? Você pode ser tornado incompatível, né, por 5 anos e impedido de retornar ao serviço público para sempre, tá? Esse impedido de retornar ao serviço público para sempre é o que o pessoal falava antigamente, que é a demissão a bem do serviço público, né? Você nunca mais poderia voltar, mesmo se você fosse aprovado em um novo concurso. O problema é, isso aqui não é uma pena de caráter perpétuo? Se você é impedido de voltar para sempre, você nunca mais pode voltar. É uma penalidade de caráter perpétuo. Só que a Constituição de 88, ela proíbe qualquer tipo de sanção de caráter perpétuo. Essas sanções que são proibidas na Constituição, gente, não são só sanções penais, não. É proibida a prisão perpétua. Não é só isso não, gente. É qualquer tipo de penalidade perpétua. Por isso é que tem uma ADI na STF questionando justamente esse dispositivo aqui, tá bom? E aí, quais são as situações? Eu não vou falar todas aqui, a gente vai falar quando a gente comentar as proibições. E aí, gente, a demissão, a gente vai ver demissão em 2 artigos. No 117, que trata das proibições, e no 132. O 132 traz só situações que ocasionam demissão. Lá só tem situação de demissão. Então a gente vai ter que saber lá se essa demissão que está lá também gera uma outra consequência. É isso que a gente vai ter que trabalhar lá, tá bom? Então aqui em situações eu não vou anotar nada não, tá? O que a gente tem que saber também é quem é a autoridade que aplica. Isso aqui é, principalmente, né, é mais importante quando a gente estiver tratando, gente, lá do processo administrativo disciplinar.
quando eu falar do processo administrativo disciplinar para você, eu vou falar assim, olha, a comissão ela faz um relatório e ela manda esse relatório para a autoridade competente para punir. Quem é essa autoridade competente para punir? Depende de qual é a punição. Se for só uma advertência, é a chefia imediata. Se for suspensão, é a autoridade logo acima. E se for para demitir? Aqui é só o chefe do respectivo poder. Tá? Então, se você vai trabalhar no Poder Executivo, só o presidente da República. Bom? Então, é o chefe do respectivo poder. Quem pode, só ele que pode demitir o servidor. Tá? Isso a gente precisa anotar. Vamos anotar. Então, a autoridade que aplica a demissão é somente o chefe do respectivo poder. Tá? Beleza. Então, olha novamente para mim, ó. Pronto, gente. Trouxe os aspectos gerais das penalidades. Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo, que é a prescrição. Professor, o senhor falou prescrição lá no direito de petição. Qual é a diferença de lá para cá? Vai lá falar. Lá no direito de petição, gente, o servidor ele perde o direito de agir. Então ele não pode, ele tinha direito a alguma coisa, ele não pode mais ir atrás. Aqui é parecido. Sabe qual é a diferença? Aqui, a administração pública vai perder o direito de punir. Ou seja, o servidor cometeu um ato punível com suspensão, a administração pública tem um tempo para punir esse servidor. Se não punir, não pode mais punir. Né? Eu falei aquela frase lá que eu falei para vocês, né? O direito não socorre aos que dormem, tá? É isso, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Ó, o servidor cometeu um ato punível com uma advertência. A administração pública tem quanto tempo para punir? Está falando da prescrição, tá? Além da prescrição, a gente vai falar também sobre o cancelamento dessa penalidade. Não entendi, professor. É assim, ó. Tudo que acontece com o servidor público, gente, vai para uma pasta. Essa pasta é conhecida como assentamento do servidor. Então, o tiroférias está lá no assentamento. Tá? Os seus dados pessoais estão todos no seu assentamento. Se é casado, se é viúvo, se é solteiro, está tudo lá no seu assentamento. Onde você mora, seu telefone, seus dados pessoais, quando foi se tirou licença, tudo está no assentamento. Se é tudo que está no assentamento, então as penalidades também estarão no assentamento. Tá bom? Só que depois de um tempo, essa penalidade está lá. Depois de um tempo, gente, eu esqueci de falar uma coisa da suspensão. Tá? E eu vi que ninguém me lembrou. Eu vou voltar lá. Porque a suspensão, uma das hipóteses que eu esqueci de anotar lá, é a reincidência na advertência. Ou seja, você pega uma advertência, você reincide na advertência, eu vou voltar. Isso é importantíssimo, cai em concurso. Uma das hipóteses é, você pegou uma advertência, pegou outra advertência, essa segunda advertência é convertida em suspensão. Por que eu preciso saber disso? Porque se você pegar uma advertência e aí depois ela for cancelada, e você pegar uma nova advertência, você não vira suspensão, porque a primeira foi cancelada. Então, as penalidades, depois de um tempo, elas podem ser canceladas do assentamento do servidor. Tá? Agora eu vou precisar anotar isso aqui, tá? Vamos lá comigo. Aí, ó. Uma terceira situação, vou colocar bem aqui, ó, é a reincidência da penalidade de advertência. Certo? É pegar duas vezes uma advertência. Vamos voltar lá para o nosso quadrinho. Tá? Olha aqui novamente para mim. Então, gente, ó, prescrição é a perda do direito de ação. Então, a administração pública não pode mais agir para punir o servidor. Cancelamento, passa um determinado tempo, vai sair do assentamento do servidor. Então, se ele pegar novamente a mesma penalidade, é como se ele estivesse pegando a primeira vez, tá? Quanto tempo? Gente, isso aqui cai. E cai muito, muito mesmo, com muita frequência, tá? Advertência, prescrição, 180 dias. Suspensão, prescrição, 2 anos. Demissão, prescrição, 5 anos. Eu vou anotar tudo, não preocupa não. Cancelamento da advertência, 3 anos. Cancelamento da suspensão, 5 anos. Cancelamento da suspensão, ou cancelamento da demissão, nunca. Né? A gente fala que quem é cancelado é o servidor, né? Não vai ter mais assentamento, não tem como cancelar, né? Tá bom?
Então, muito cuidado com esses prazos. Eu vou anotar aqui, você anota aí também. Depois eu vou explicar como é que isso aqui cai, tá? Vamos lá. Então, ó, advertência prescreve em 180 dias. A suspensão prescreve em 2 anos. E a demissão prescreve em 5 anos. E o cancelamento? Tá de outra cor. O cancelamento da advertência é em 3 anos. A suspensão é em 5 anos. E a demissão é nunca, tá? Então olha para mim novamente. Como é que as questões cobrem isso daqui? Elas vão ficar confundindo esses prazos, vão ficar trocando esses prazos. Gente, esse aqui você vai ter que imprimir, tá? Você vai colocar num post-it, vai colocar num papel, vai grudar em algum lugar na sua casa aí, certo? Coloca, eu gosto de colocar no espelho do banheiro, tá? Porque enquanto você está escovando o dente, você está lendo e vai lembrando, vai estudando, tá bom? Beleza? Tá? Esse quadro aqui cai. Além dessas informações, tem mais coisa que cai. Em relação à prescrição. Primeiro, a prescrição ela só vai começar a contar, só inicia a contabilidade desses 180 dias, 2 anos, 3, 5 anos, quando a administração pública conhece o fato. Ou no momento que ele ocorre, se for de ciência geral, ou então quando a administração pública fica sabendo. Eu vou dar um caso concreto para vocês, tá? Eu trabalhei durante um tempo na UFMA, né? E lá tinha um servidor lá que eles desconfiavam que ele estava roubando, né, furtando, né? Na verdade nem furto, estava cometendo peculato de desvios de caixa de resma de papel. Então ele pegava lá da gráfica da Universidade Federal do Maranhão, pegava as caixas de resma de papel, levava para casa e ia vender. Só que a administração pública nunca descobriu. Só foi descobrir isso lá na frente, depois de 10 anos. A partir daí é que começa a contar o prazo prescricional. Só quando fica sabendo. Senão, né, não tá nem sabendo como é que vai investigar. Tá bom? Então, primeira coisa, começa a contar da ciência. Segunda coisa, gente, em alguns casos, isso aqui também é crime. Por exemplo, esse cara, né, que estava desviando lá a caixa de resma de papel, isso é peculato, peculato furto, é crime, tá? 312, né, do Código Penal. Como também é crime, quando também for crime, o prazo prescricional não é esse que a gente está vendo aqui. É o que está lá no Código Penal. Ah, pessoal, então vou ter que decorar os prazos prescricionais do Código Penal? Claro que não. Você só tem que saber isso. Se também caracterizar crime, não é esse prazo prescricional, não. É o prazo que está lá no Código Penal, que o prazo lá é maior. Tá? Por exemplo, né, o peculato é 20 anos, não vai ser 5 anos. Tá? Segundo fato. Terceira coisa que a gente tem que saber em relação à prescrição. Começou a sindicância, começou o processo administrativo disciplinar, na mesma hora interrompe o prazo prescricional. Gente, se interrompe o prazo interrompido, ele para e ele reinicia a sua contagem. Quando é que ele reinicia a sua contagem? Olha, a gente vai ver que a sindicância, gente, ela tem que terminar em 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Durante esses 30 mais 30, o prazo prescricional está interrompido, ele não conta. Passou os 60 dias, aí ele vai retornar do zero, recomeça a sua contagem. Mesma coisa o PAD. O PAD tem 60 dias, mais 60 dias, mais 20 dias para julgar. Passou esse prazo, enquanto tiver esse prazo, a prescrição está interrompida, ela não corre. Passou esse prazo, aí ela volta a correr, tá? Mas ela volta do zero, porque é interrompido. Recomeça tudo. Recomeça os 180 dias, recomeça os 2 anos, recomeça os 5 anos. Beleza? Vamos anotar isso aí, porque isso cai também, tá? Vamos lá. Então, gente, ó. Deixa eu só refazer esses 5 aqui, que não ficou legal. Tá parecendo 6, né? 5, pronto. Não sei se ficou pior. Vamos lá. Em relação à prescrição, 3 coisas que a gente precisa saber. Primeiro, vou botar para cá. O início é a partir da ciência. Se também for crime, o prazo é do Código Penal. E aí, esse prazo aqui ele é interrompido
O que interrompe? A sindicância e o PAD. Tá bom? A sindicância e o PAD, todos os dois, interrompem esse prazo prescricional, tá? Olha para mim. Beleza? Gente, isso aqui cai, tá? Vejam com calma isso daqui, tá bom? Não entendeu, volta o vídeo. Continua sem entender, o nosso material didático disso aqui também tá lá, tá bom? Qualquer coisa, pode perguntar aqui embaixo que o mais rápido possível eu vou tentar responder, tá bom? Beleza? Olha, conseguimos tratar tudo aqui. Agora, a gente vai para o que interessa. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Nesse bloco, eu vou falar dos deveres. Porque além de falar da consequência, qual é a consequência? É demissão, é suspensão, é advertência. Além de falar isso, eu vou ter que falar para vocês alguns detalhes que de vez em quando caem. Porque tem deveres, mas dentro dos deveres tem algumas exceções. Ou seja, é um dever isso aqui. A não ser, tem um salvo, tem um exceto, entendeu? Então isso aí cai. Tá? Como é que geralmente isso aqui cai? Cai muito, principalmente as bancas maiores, né? CESP, FGV, FCC. Eles gostam de cobrar casos concretos. Então ele vai trazer um caso hipotético, tá? Inclusive tem questão do CESP, fala assim, situação hipotética, fulano de tal, não sei o que, assertiva. Aí, né? Tem muita questão do CESP assim. Então, geralmente eles vão colocar uma situação hipotética para você analisar se essa situação hipotética está infringindo algum dever, está infringindo alguma proibição. E por estar infringindo, qual é a penalidade aplicável? Geralmente é assim que cai, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui com os deveres que estão no artigo 116. Já adianto. Eu vou ler isso aqui rápido, tá bom? Vou focar no que pode cair. Deveres não cai tanto em concurso, cai mais proibições. E já adianto para você, gente. Deixou de observar algum dever, a consequência é advertência. Tá bom? Tá? Então vamos ler lá comigo. Ó, deixou de observar dever, já vou anotar aqui, ó. A consequência é a advertência. A consequência é a advertência. Vamos lá. Então, são deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Gente, a maioria tu vai ver aqui que é até óbvia, tá? Você vai dizer, gente, mas é claro, isso aqui é com todo mundo, em qualquer lugar. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo em qualquer lugar. Ser leal às instituições a que servir, tá? Observar as normas legais e regulamentares, né? Isso aqui, inclusive, é o princípio da legalidade, né? Observar normas legais e regulamentares. Perceba que não é só lei, é também regulamento. Então, se tem uma portaria, por exemplo, um decreto, enfim. Cumprir as ordens superiores. Isso aqui cai, ó. Exceto quando manifestamente ilegal. Tá? Então, olha aqui para mim, ó. Gente, cumprir ordem superior, isso aqui vem do poder hierárquico, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Já ouvi falar disso, né? Muito cuidado com esse exceto. Exceto quando for manifestamente, está na cara que é ilegal. Se houver dúvida, não sei se é legal ou ilegal, faz, tem que fazer, tá bom? Então tem questão, já vi uma questão falar exatamente assim. Não sendo possível averiguar de imediato se a ordem era ilegal. Ou seja, se não dá para averiguar, então não é manifestamente. Se não é manifestamente, meu amigo, tem que fazer. Tá bom? Agora, quando tá na cara que é legal, tá? Eu vi situações assim, pô, isso aqui tá na cara que é legal. Eu não vou fazer. Tem gente que fica com medo de fazer disso aqui, né? Enquanto tá no estágio probatório, né? Tá sendo avaliado e faz tudo, né? Não, gente, ó. É manifestamente legal. Então, o servidor, inclusive, ele é obrigado a não fazer. Se tá na cara que é legal, você não deve fazer. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. Ó, atender com presteza. O que significa presteza? É préstimos, né? Atender com dedicação, né? Com eficiência. Quem? Ao público em geral, né? Prestando informações ressalvadas. Ressalvado, óbvio, gente, se for protegida por sigilo. Tá? Inclusive, se você der publicidade a atos sigilosos, isso é crime. Tá bom? Atender com presteza a expedição de certidões requeridos para a defesa de direitos, esclarecimento de situação de interesse pessoal, isso aqui inclusive é direito de petição, está lá na Constituição, e as requisições para a defesa da fazenda pública, tá? Muito cuidado com esse ressalvado aqui, certo? Continuando.
Mais deveres. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. Ou, quando houver suspeita de envolvimento da autoridade superior, tem que levar ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração, tá? Olha aqui para mim, ó. É por isso que o servidor tem estabilidade. É para isso, bem daqui, que você vai ter estabilidade. Para você levar qualquer irregularidade que você tiver ciência, tá? Por isso que a gente fala, gente, que são poderes, deveres, né? Isso aqui é um dever. É um poder e dever ao mesmo tempo. Você ficou sabendo de irregularidade, você tem que levar, porque aqui a gente está tratando da indisponibilidade de interesse público, né? Você tem que levar ao superior. Olha, estou sabendo que fulano de tal fez isso, isso e isso. Se você não falar, você é cúmplice. Porque isso aqui é um poder-dever. Deu para entender? Tá? Ficou sabendo de alguma coisa? Na mesma hora vai falar para o superior. Se for o superior que está envolvido, você fala para a autoridade superior a ele. Tá bom? Vamos continuar. Zelar pelo... quando eu falo assim, ó, ao conhecimento de autoridade competente, né, a gente pode incluir aqui, por exemplo, a CGU, né, o TCU, o Ministério Público, enfim. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, né, princípio da eficiência. Guardar sigilo, por isso é que você não pode, bem aqui, né, você não pode levar ao público em geral as informações protegidas por sigilo, tá bom? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual, inclusive a gente vai ver que a inassiduidade é causa de demissão, tá bom? Tratar com urbanidade a pessoa, nada de xingar os outros, tá? E representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso, tá vendo? É um dever, tá? Esse aqui completa esse. Levar irregularidades, representar contra a ilegalidade. Você faz isso via hierárquica, esse aqui tá lá no parágrafo único, né? Encaminha via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, tá? Então, olha para mim, ó. Isso aqui é um dever, é um poder-dever do servidor público, tá? Se você não deixar de fazer isso aqui, inclusive isso aqui pode caracterizar um crime de prevaricação. Provavelmente você já ouviu isso na internet, né? Já ouviu isso no noticiário. Isso aqui que é o crime de prevaricação. Você ficar sabendo de uma irregularidade e não fazer nada, sendo que você tem o dever de agir. Beleza? Então, gente, vamos finalizar aqui, tá? Vamos dar uma pausa, você vai tomar um café, vai tomar uma água. Eu tenho que terminar meu café que esfriou. A gente vai tomar uma água, vai levantar, se alongar um pouco, porque agora a gente vai trabalhar com as proibições, que é o que mais cai aqui dentro. Beleza? Então, vamos dar um intervalozinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta.